Como fazer um post para o Instagram de maneira bem simples, é um modelo que você consegue replicar para vários outros formatos, tá? Vários outros tipos de contas que você tiver que fazer. Dá pra gente tanto aplicar, por exemplo, numa mecânica autoelétrica, quanto em fotografia, um perfil de agronegócio, seja do que for. É um templatezinho assim bem bacana que você vai aprender a fazer, onde você pode alterar ali a foto e texto e replicando isso para outros segmentos, tá? Mas a ideia aqui é que agora que você entendeu um pouquinho do Photoshop, a gente pegar e aplicar isso em prática para você já começar a ver os seus resultados, beleza? Então vamos lá no Photoshop, vou abrir aqui um novo documento. Então, como você está acompanhando a playlist aí, já sabe mais ou menos os nossos padrões, né? Aqui vamos fazer um post quadrado para a gente começar, 1080 por 1080, 72 de resolução, cor RGB, sRGB de perfil de cor, beleza? Vamos dar um criar aqui. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é já pensar no meu layout, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui para criar um quadrado de 1080 por 1080 na minha ferramenta de retângulo ali, beleza? Vou tirar aqui o meu preenchimento quebrando as propriedades. Deixa eu centralizar ele mais ou menos. Aqui, ó, centralizadinho. O que eu vou fazer com isso primeiro? Primeiro eu vou criar uma pequena margem. O que é a margem? É um mínimo de espaço de respiro que você precisa ter do seu post com literalmente a margem do que ele seria, entendeu? Porque se ele ficar muito grudado, fica sem respiro, fica feio. Então é interessante você fazer essa margem de respiro. Então aqui eu vou duplicar ele, tá? Ctrl ou Command J. E na minha parte de propriedades, lembrando que se não aparecer aqui para você, só você vir aqui em janela e pesquisar aqui por propriedades, beleza? Ela vai abrir aqui, vou tirar o meu preenchimento, vou deixar somente com um traçado, até fazer ele vermelho aqui. E aqui eu vou diminuir ele mais ou menos assim, ó, beleza? Segurando o Shift Alt para ele vir de maneira centralizada. Então, ou seja, eu não vou colocar nada de informação, por exemplo, de texto ou alguma coisa que a pessoa lê nessa margem aqui, tá? Então aqui eu vou criar uma margenzinha e fechou. Isso é muito importante para você ter nos seus layouts. Aqui, nesse quadrado, o que eu vou fazer com ele? Cara, eu vou clicar aqui, ó, e nesse L, que é a nossa largura, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma barra 3. O que isso vai fazer? Basicamente aqui é uma calculadora do Photoshop, então ele vai dividir por 3 a largura. Então olha só, dividiu por 3, beleza? Aqui eu vou até aumentar um pouquinho, para deixar ele mais ou menos aqui, ó. Ficou com, só para arredondar aqui, ó, 415 pixels de largura, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Aqui vamos colocar uma imagem e depois nessa outra parte aqui a gente trabalha um texto e aqui a gente pode deixar, por exemplo, o logo do cliente. Então, por isso que é um templatezinho onde é que você vai conseguir replicar isso em diversos formatos. Nesse retângulo aqui, eu vou dar um Ctrl ou Command J para duplicar, vou apertar o Ctrl T e vou virar ele aqui, ó, segurando o Shift, para deixar ele mais ou menos aqui, tá? E essa largura, vamos dividir em 2, ó, para ele ficar mais ou menos aqui, beleza? Vou mudar a cor para você começar a visualizar isso aqui de uma maneira diferente, tá? Só para ficar mais fácil de você ver mesmo. Então, ó, aqui é para você ver a composição do layout, tá? E depois aqui a gente vai colocar nosso texto, ele mais ou menos aqui, ó. Beleza? Eu vou aumentar aqui. Agora vamos pesquisar uma imagem. Cara, tem diversos bancos de imagem, tá? Vou abrir aqui algum para você acompanhar. Vou procurar aqui no Pexels, que é um banco de imagem gratuito. Vamos procurar aqui, vamos pensar em fazer um post para, por exemplo, revisão de carro, de moto, beleza? Então vou colocar aqui carro, oficina. E a gente trabalha algo com, faça sua manutenção aqui, alguma coisa nesse sentido, beleza? Ó, essa imagem aqui tá da hora, vou até salvar o link para deixar aqui na descrição para você baixar, beleza? E vamos voltar aqui no Photoshop. Aí, para colocar a nossa imagem, né? Acho que você já lembra como é que faz. Muito simples, só você pegar e arrastar ela, beleza? Então, ó, aqui temos nossa imagem. E aqui eu vou te ensinar agora como você aplicar uma máscara de recorte, tá? Que vai ser o seguinte, você deixa a tua imagem
posicionada em cima do objeto que você quer. Porque, por exemplo, o que eu quero? Eu quero que a imagem fique dentro desse retângulo, tá? Então, ela também ficaria, se eu, por exemplo, fizesse um triângulo aqui, ela funcionaria do mesmo jeito a técnica que eu vou fazer, tá? Você vai pegar o que? Você coloca a imagem e deixa ela em cima do retângulo, tá? Nesse caso aqui. E aí você segura a tecla Alt. E aí quando fizer essa parte da setinha aqui, você só dá um clique. E olha só, fez uma máscara de recorte. E aí você pode pegar e ajustar ela aqui, beleza? E agora vamos trabalhar o nosso texto. Então vamos colocar aqui, ó. Então olha só, um texto muito simples, tá? Vai viajar? Faça a sua revisão com a gente. Só corrigir esse A aqui. E agora sim, ó, dica para você trabalhar o texto. Vamos trabalhar contraste, tá? A gente não viu aqui ainda os princípios do design nesse curso gratuito, porque ele está focado no Photoshop. Mas aqui eu vou te passar já uma dica para você conseguir trabalhar essas tipografias. Primeiro, vamos mudar a nossa tipografia. Eu vou usar essa Bebas Neue. Então aqui eu vou colocar ela Light, tá? Só o Vai Viajar eu vou colocar em Bold. Você já vai entender o porquê. Então olha só, Vai Viajar, isso aqui ele precisa estar maior, porque é a nossa chamada. Então quando a pessoa estiver viajando, ela já se atentar a isso, beleza? Então ó, Vai Viajar, faça a sua revisão com a gente. O que a gente está trabalhando aqui? Contraste de tipografia, que é um dos princípios básicos do design. Ó, a gente tem aqui, está em Bold, e aqui está numa fonte Light. Aqui eu vou até aumentar, colocando 110 pixels, tá? Não Vai Viajar. E aqui vamos manter em 65. Tá PT aqui, mas PT e pixel é a mesma coisa, tá? Basicamente o tamanho, não muda muito não. E daí que eu posso até aumentar, na verdade, como vai ser só isso de texto por enquanto. Aqui já seria pra gente, por exemplo assim, ó, podemos colocar aqui uma cor sólida, certo? Deixa eu pegar mais ou menos uma cor daqui. Vou colocar um preto por enquanto, tá? Então, ó, cor sólida, o preenchimento de cor tá abaixo do retângulo aqui. E aí o nosso texto, vamos mudar ele para branco. E aqui a gente poderia colocar o logo, tá? Um logo ou uma rodovia, alguma coisa que fosse. Vou procurar aqui uma imagem disso no Freepik. Ó, eu acho que essa imagem vai ficar legal, e aqui eu vou te passar uma dica para você testar se isso vai ficar legal no seu layout antes de você baixar a imagem. Você pode clicar com o botão direito e aí você vem em copiar a imagem, tá? E aí você pega e cola aqui no Photoshop, certo? Aqui eu vou dar um Ctrl T e vou diminuir ela, colocar ela aqui. E aqui é só segurar o Alt e colocar, ó. E aqui daí você analisa, ficou bom, não ficou bom, para daí você realmente pegar e baixar a imagem, tá? Então vou baixar ela aqui, e daí aqui eu coloco a imagem. Então por que eu não faço isso direto? Porque com a imagem baixada eu tenho ela em alta qualidade, tá? Assim eu não consigo ter muita qualidade só copiando a imagem. Sem falar que pode vir com marca da água, alguma coisa nesse sentido, então não é muito legal. E nesse caso, cara, eu não gostei muito ainda, então vamos pegar e vamos explorar um pouquinho mais esse layout. Então vou segurar o Alt e clicar aqui para tirar a minha imagem dessa máscara, tá? Vamos deixar ali para algum logo mesmo. E aqui eu vou colocar na parte de baixo e vou passar ela para cá. Eu acho que talvez ela aqui possa ficar melhor. E aqui agora vamos adicionar algum logo qualquer, tá? Eu vou, sei lá, baixar aqui algum... Ó, vou pegar aqui uma imagem qualquer. Vamos pegar esse aqui só de exemplos. E aí vamos colocar aqui no Photoshop. Então nesse caso, como eu estou pegando só de exemplo, só vou dar um copiar e colar. Nessa parte, como eu quero somente esse logo aqui, ó, eu vou selecionar com o meu retângulo, nessa ferramenta de seleção, fazer isso aqui nele. E aí sim eu clico aqui na minha camada, para ele recortar, beleza? Daí isso aqui eu vou mudar para preto, fechou. E aqui a gente pode pegar e deixar a nossa imagem mais ou menos aqui, ó, pra gente fechar. Vamos centralizar aqui, eu clico na imagem, clico no retângulo, e aqui está centralizadinho. Bom, então aqui acho que você entendeu mais ou menos a composição do layout, e o legal agora é que a gente pode variar isso, diversificar, tá? Então, por exemplo,
Vamos pegar e vamos inverter isso aqui, de passar essa imagem daqui para cá e essa imagem daqui para lá, entendeu? Então, vamos tirar aqui, segurar o Alt para tirar essa máscara do recorte daqui. Vamos subir ela e nesse retângulo aqui, ó, eu vou colocar a nossa máscara. Então, vou redimensionar a minha imagem para esse tamanho daqui, tá? Para ela ficar mais ou menos aqui, ó, aparecer a mão da pessoa. Esse logo, deixa eu selecionar ele um pouquinho melhor. Pegar só essa parte aqui que é importante, tá? Deixa eu até excluir essa máscara. Eu tenho que apagar a máscara aqui, tá? E aí vamos pegar somente essa parte aqui, ó, para ficar melhor ali, pra gente enquadrar. Então olha só, peguei o meu logo aqui, vou colocar ele alinhado, tá? Importante questão do alinhamento. E daí aqui, isso vamos colocar na cor preta, fechou? E essa imagem daqui, vamos colocar agora nessa máscara de recorte. Então só subir ela para cima do meu retângulo, seguro o Alt e aí dou um clique aqui, ó. Então só apertar o Ctrl T, vamos diminuir a imagem segurando o Shift, beleza? Então ó, ela mais ou menos aqui. E por que eu falei lá no início que é interessante que você vá aprendendo as ferramentas conforme você for executando. Se eu provavelmente te ensinasse para que a ferramenta de níveis iria servir, só a ferramenta, você já teria esquecido. Mas aqui eu vou te ensinar a ferramenta de níveis nesse tutorial. Você vai dar um clique nessa parte aqui e você escolhe níveis. E basicamente o que é isso? É para você ajustar os níveis de exposição que a gente tem. A gente tem os níveis escuros, médios e claros, certo? Então, nessas três ferramentas aqui de conta-gotas, ele basicamente está entendendo o que é a cor, o que é o preto, o branco e o que é o médio. Então, quando eu der um clique nessa parte aqui, eu vou selecionar o que é preto. Então, por exemplo, essa cor aqui é preta. Se eu der um clique aqui, ele não vai mudar nada, que ele entende que esse é o preto, beleza? Mas se eu colocasse que esse aqui é o preto e na verdade ele é branco, aí a minha imagem vai estourar porque ele vai reorganizar toda a iluminação da imagem para como se o branco fosse preto, entendeu? Então olha só como que vai ficar estranho. Tá? Aqui não tem muita diferença porque minha camada de nível está aqui em cima. Deixa eu subir ela acima de tudo. E agora sim, se a gente fizer isso, ele não vai dar bom porque ele vai entender que o branco seria preto. E o que acontece é que ele fica assim, entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso? Tá vendo essa minha imagem aqui? Que esse asfalto ele tá um pouco claro demais. Eu posso jogar os meus níveis somente nessa camada da imagem, tá? Então eu vou clicar com o Alt novamente para a gente aplicar esse efeito somente em cima dessa imagem, tá? Então aqui nos meus níveis eu vou selecionar essa cor do preto e eu vou clicar aqui, porque eu quero que ele entenda que esse cinza ele é como se fosse preto e ele vai escurecer a imagem. Então olha só, você viu que ele ficou preto demais? Aí agora a gente aumenta aqui nos nossos níveis da parte da imagem, olha lá. E aí você vai regulando a iluminação da imagem. Então essa é uma ferramenta bem bacana, que eu acho que você só aprende fazendo isso na prática, entendeu? Então assim, cara, aqui tá legal. O que falta a gente ajustar agora? Um pouquinho de alinhamento. Imagina que isso aqui é um quadrado, essa parte aqui, ó. Né? Vamos até fazer um quadrado aqui, quadrado meio retângulo, né? Que é para você entender mais do layout em vez do Photoshop. Ó, aqui a gente tem esse quadrado. Deixa eu só mudar ele para uma cor vermelha para você entender bem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa centralizar ele, porque você está vendo que ele tá aqui em cima tem um monte de espaço e aqui não tem e tal, isso e aquilo. Então o que a gente faz? Vou pegar essa margem, deixa eu subir aqui para cima. A nossa parte do texto, que está aqui, beleza? O nosso logo e vou agrupar. Então, olha lá, segurei os dois, né? Segurando o Shift, cliquei nas duas camadas e vou agrupar. E aqui eu vou colocar chamada, só para você entender. Então, ó, tá agrupado e tá aqui. Com esse grupo da chamada, eu seguro o Ctrl ou Command e aí eu clico nesse retângulo vermelho. E aí, ó, libera as minhas ferramentas de alinhamento aqui. Então, eu quero alinhar ele na vertical, certo? Para ajustar esse espaço. Então, olha só. Já ficou muito melhor espaçado. Então agora vamos mudar esse vermelho
para uma cor diferente. O que é legal? Aqui a gente só está fazendo um post de exemplo, a gente não está seguindo uma identidade visual de alguma marca. Mas, por exemplo, desse logo aqui que eu acabei pegando na internet, vamos tentar como se fosse seguir essa linha visual. Aqui a gente tem um azul no logo. Então, nessa minha ferramenta do retângulo vermelho, só vou tirar esse traçado aqui, tá? E esse preenchimento, vamos pegar ele nesse azul aqui, ó. E olha só, já ficou melhor, né? E nesse caso aqui, qual que seria a dificuldade que a gente iria enfrentar? É que a gente está peguei um logo qualquer e no caso esse logo não tem qualidade de imagem. Se a gente tentar recortar esse fundo aqui, vai ficar muito ruim, assim, provavelmente ele não vai conseguir recortar com precisão, até porque um logo você precisa ter o arquivo vetorial. Mas tem um macete que você pode fazer para ajustar aqui. Aqui no caso eu ajustaria de duas formas. Ou eu pegaria o logo branco e colocaria ele aqui, exemplo, né? Aí eu tiraria essa imagem e aqui eu colocaria no branco. E aí eu faria assim, ó. Essa imagem aqui, basicamente isso aqui. E aí eu iria centralizar melhor esse texto. Só uma imagem em texto. Poderia ser resolvido assim, sem nenhum problema, tá? Ou a gente pode pegar e fazer um outro ajuste, que é, por exemplo, aqui, ó. Voltei no meu Ctrl Z, certo? Deixa eu agrupar essa parte das imagens aqui para você não se perder, ó. Então, clicar no meu retângulo e a parte dos níveis agrupar. Imagem 1, tá? Que é essa imagem aqui da esquerda. E aqui vai ser imagem 2, que é a imagem de baixo. Fechou, né? Sem nenhum problema. A imagem 1 eu vou subir aqui ela para cima da minha chamada, tá? E aqui que dá pra gente fazer, cara, a gente não precisa recortar e não ficar esse quadrado preto, a gente pode fazer um retângulo preto vindo aqui de trás, para ele não ficar estranho. E daí, ó, eu vou passar esse retângulo aqui para trás do logo. E por que eu estou fazendo isso? Para não precisar recortar um logo que está em baixíssima qualidade. Então, isso é um dos macetes que às vezes você pode fazer para te dar um salve, assim, entendeu? Mas o certo, no caso, é você pegar e pedir o logo em alta qualidade ali para o cliente boa. Então, aqui eu vou arredondar as bordas. E olha só, fica resolvido dessa maneira, beleza? Ou também poderia pegar e ajustar ele aqui e colocar ele aqui, ó. E aí dessa forma pegar esse retângulo e fazer isso aqui. E aí centralizar esse logo aqui, ó. Entendeu? Então assim, já são N maneiras da maneira que a gente pode trabalhar, mas é um modelo de grid muito interessante, onde você coloca uma imagem aqui e depois você coloca um texto aqui e aí fechou. Aqui você usa o espaço para o logo. Então, ó, recapitulando, dentro desse modelo, assim, desse nosso template, a gente poderia trabalhar ele de três formas. A primeira seria dessa forma aqui, beleza? A segunda, dessa forma. E a terceira, dessa forma. Eu gostei mais dessa terceira opção, porque fica um pouco mais clean e tal. Então isso aqui já me agrada mais. E aqui, tranquilamente, a gente poderia também mudar essa imagem da rua para uma imagem do estabelecimento, etc. Mas aqui é mais ou menos para você entender como que você pode pegar isso aqui, replicar em outros formatos e fazer variações disso, porque isso aqui não é um modelo engessado. É um negócio muito simples, onde você deve pegar e explorar. Lembrando que o arquivo PSD vai estar aqui na descrição, assim como todos os links que você precisar. E continue aqui assistindo a nossa playlist do nosso curso gratuito de Photoshop. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e até mais.